esse enredar-se e sair para analisar é fundamental. E isso é muito freudiano, muito. Quando a gente está falando de psicanálise, eu acho que é interessante a gente trazer uma discussão mesmo crítica, né, do negócio. Até, inclusive, vai ser o próximo Jornada Psi vai ser sobre psicanálise, psicossomática e discurso. A gente pensar nessa vertente. Que a gente não é só mente, a gente tem um corpo também que funciona. Então, por exemplo, uma técnica de respiração ajuda a acalmar um momento de crise de ansiedade. Um outro tipo de técnica que possa acalmar, que possa produzir esse efeito, né, de cuidado com a pessoa, bom, isso não é necessariamente estar fora. Eu acho que poder avaliar o efeito disso, entender o efeito disso, e que daí aqui é o que eu estou trazendo, né? É um efeito de cuidado, é um efeito de você mostrar que você se preocupa, mostrar que dá para cuidar disso assim também. Não é que você vai fazer isso toda a sessão. Você fez naquela, porque naquela apresentou para você algo que ia até impedir você de continuar o trabalho ou de ouvir. Você se colocou numa posição de alguém que está ali para cuidar. Me parece que quando a gente olha dessa forma, o seu lugar como analista, ele não foi prejudicado quando a gente pensa por uma ética do cuidado. Por isso que é sempre ética, né? Não é uma coisa enrijecida. A gente vai ver lá mais para frente com o Foucault, a ideia de ética como uma relação de poder com a gente mesmo. Você saber disso e não fazer, talvez pudesse ficar com você como uma negligência. Então, não vou fazer, ou como um enrijecimento, né? Uma coisa, não vou fazer porque a igreja psicanalítica diz que eu não posso fazer, então não vou tocar no paciente, né? O que também é um enrijecimento que impossibilita os movimentos que são tão caros à psicanálise para a gente fazer aquele movimento de se enredar e de sair para analisar. Por exemplo, se isso vem, e que é a poluição, né, que os psicanalistas falam, vai que a sua paciente, a partir de agora, passa a querer o toque toda vez que você faz. Vamos supor que seja. Vai que a sua paciente começa a ter sonhos eróticos com você, ou que ela sexualize a relação com você. É um campo muito fértil para análise. Abre, então, o que aconteceu com aquele toque que fez ela fazer, sabe? E aí abre o campo para você poder analisar o que, nossa, só porque eu fiz ela passar a crise de ansiedade, porque tocou na perna dela, desencadeou tudo isso, então vamos analisar. Não entender como um erro, entender como um efeito possível. Pode ser que não, pode ser que agora ela possa se colocar de uma forma mais regredida, pode ser, né, mais infantilizada ali. Bom, também esse enredar-se e sair para analisar é fundamental. E isso é muito freudiano, muito. Quando Freud, por exemplo, fala que não é indicado que o terapeuta produza propositalmente ou incite o paciente, por exemplo, ao amor. Não é indicado. Não é indicado a gente produzir propositalmente, né? Então, é indicado que a gente sempre esteja no lugar de cuidado, no lugar de alguém que está ali preocupado com o paciente. Essa é a postura que o Freud sempre defende e que ele sempre teve, né? Acho que é legal a gente pensar lá no começo. Ele era uma pessoa muito preocupada com o paciente, em ajudar de alguma forma o paciente, em pensar. E ele era muito honesto nesse sentido. Às vezes eu não sei se vai ajudar isso aqui, mas vamos tentar. Não precisa dizer isso, mas o fazer. É isso que é a ética do cuidado. Eu vou tentar te ajudar. E ao produzir algo, voltar e analisar. Então não é para produzir, por exemplo, que o paciente ou a paciente desenvolva uma relação erótica ou que a fragilize para que ela regrida. Não, mas se acontecer, poder estar pronto a analisar. E sem perder de vista que pode acontecer, que pode ter alguma relação. Sem se fazer de desentendido. Eu não sei o que aconteceu. Então, que é o que eu sempre trago também. Se a gente fez algo que a gente acha que pode trazer algum movimento para análise, a gente registra. Se a gente fez alguma coisa que a gente percebeu que pode produzir sentidos e mudar as relações ou as posições na relação, a gente registra. Porque qualquer mudança pode vir a partir desse movimento.
Então, por exemplo, acontece, sei lá, qualquer coisa, uma pergunta que o paciente traga, ou um movimento que o paciente faça, ou um movimento nosso que a gente faça, sem ser necessariamente já pensado, planejado, mas que a gente perceba que saiu um pouco ali do script, não é o caso de ficar se martirizando ou pensando, caramba, mas segurar, né, e ver o que pode vir e ser muito honesto com o que fez, para poder a análise partir de um ponto onde você não tem receio de falar. Nunca, sobre qualquer coisa que seja. Se o paciente tiver, é ele que vai ter o receio. E olha que bacana, sempre quando tem pacientes que têm esse tipo de crise, quando a gente ajuda eles a cuidar dessas crises, a relação de confiança tende a aumentar, né? Então, é importante, né? É cuidar também da relação terapêutica, dessa aliança terapêutica.